Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês sobre cálculo de poligonal aberta, tá? Cálculo de poligonal topográfica sendo aberta. A gente sabe que em poligonal topográfica aberta não tem como verificar os erros angular e linear de fechamento, assim como o levantamento por irradiação não tem como realizar essa verificação. Então, olha só, vamos supor que você tem uma poligonal aberta desta forma daqui. Inicialmente eu vou fazer uma poligonal sem radiação, tá? Depois eu posto outro vídeo acrescentando radiação aqui a esta poligonal. Então eu tenho um ponto A, um ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, tá? Eu usei essa poligonal como base para a execução do meu levantamento topográfico, que pode ser tanto planimétrico quanto plano altimétrico. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, de modo geral, o que se faz é determinar o azimuth do primeiro alinhamento, tá? Eu vou trabalhar aqui com o azimuth nessa direção, tá? A direção do norte desta forma, e o que eu tenho um azimuth do primeiro alinhamento, né? Lembrando mais uma vez que azimuth é o ângulo formado entre o alinhamento e a direção do norte. Ele varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, eu tenho este azimuth, ó, azimuth de A para 1, tá? Sempre azimuth do alinhamento. E esse azimuth ele pode ser magnético, se a orientação for o norte magnético, pode ser verdadeiro, se a orientação norte verdadeiro, da quadrícula, se for o norte da quadrícula, e assim por diante. Eu meço esse azimuth do alinhamento inicial, eu vou medir, né? Eu meço essa distância horizontal de A para 1, e aqui muda a estação para 1. Estação 1, eu faço Ré em A, Vant em 2, e marco este ângulo horário. Meço o que aqui? A distância horizontal de 1 para 2. Feito isso, eu venho aqui para a estação 2, faço a leitura em Ré em 1, Vant em 3. Né? Então, marco este ângulo horário. Repare que o ângulo que eu estou trabalhando é um ângulo horizontal horário. Ok? Então, sempre origem na Ré e destino na Vant. Este ângulo seria denominado de A, que é a Ré, estação 1, Vant em 2. Este ângulo, alfa, o que? Ré 1, estação 2, Vant em 3. Para fazer esse cálculo, eu vou arbitrar aqui as coordenadas do ponto inicial, do ponto A. Então, ponto A, eu vou colocar aqui, ó, x de A igual 1000 metros e y de A vai ser igual a 1000 metros também. Você vai arbitrar um valor de forma que as demais coordenadas não sejam negativas, para ficar tudo no primeiro quadrante, tá? Isso é de praxe. Então, tenho que o meu azimuth, tá? De A para 1 observado em campo, tá? Tem que saber qual azimuth que é bom deixar claro que eu vou deixar genérico. Então, o azimuth de A para 1, vamos supor que aqui o valor seja igual a 60 graus. 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. A distância horizontal, né? Distância horizontal de A para 1 seja 120,35 metros. O alfa A1, 2, vamos supor que ele valha, que o valor seja igual a 265 graus, 20 minutos e 10 segundos. A distância horizontal de A de 1
para 2 seja igual a 140,570 metros. Então tem aqui, ó, o azimuth de A para 1, a distância de A para 1, o ângulo alfa A1, 2, a distância de 1 horizontal, né, de 1 para 2. Tenho aqui o alfa 1, 2, 3, ele vai ser igual a 100 graus, 20 minutos e 5 segundos. E a distância horizontal de 2 para 3 seja igual a 135,10 metros. Tá? Então tem distância horizontal de 2 para 3. Então olha só, recapitulando, eu vou medir em campo, né, vou fazer a observação do azimuth inicial, do alinhamento inicial, que é A1, ele vai ser igual a 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. Eu medi essa distância horizontal, tá, de A para 1. Depois, estação 1, Ré Vante 2, eu medi esse ângulo horizontal, 265 graus, 20 minutos e 10 segundos. Medi a distância horizontal de 1 para 2, 140 metros. Depois, estação 2, Ré em 1, Vante em 3, medi esse ângulo horizontal, 100 graus, 20 minutos e 5 segundos. E a distância horizontal de 2 para 3, 135 metros. Então, qual que é o meu interesse aqui? Em determinar as coordenadas dos pontos 1, 2, 3, coordenadas x e y, ou seja, seria um levantamento planimétrico. Tá? Então, coordenadas dos pontos P1, vou chamar P1, que no caso seria o ponto 1, tá? Vou colocar aqui, ó, ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, tá? São esses pontos, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, eu chamei de P1, P2 e P3, tá? Aqui eu coloquei 1 só para simplificar. Então, olha só, x de 1, já coloquei em vídeos anteriores, a coordenada do ponto de interesse vai ser igual ao que? A coordenada do ponto anterior, que é xa, mais o que? A distância horizontal de A para 1, vezes o seno do azimuth do que? De A para 1. A coordenada y vai ser igual ao que? Y de A, mais a distância horizontal de A para 1, vezes cosseno do azimuth de A para 1. Essa formulação aqui, pessoal, eu já fiz um vídeo explicando como que a gente chega nessa equação, tá? Então, só dá uma olhadinha aí para trás. Eu tenho XA? Tem. Tem a distância de A para 1? Tem. Tem um azimuth de A para 1? Tem. Opa, então já posso realizar o cálculo da minha coordenada do ponto 1. Então, olha só, x de 1 vai ser igual ao quê? X de A, 1000. Mais a distância horizontal de A para 1. Distância horizontal de A para 1, 120,350. Vezes seno do azimuth de A para 1, 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, igual. Então, x de 1 vai ser igual. Eu vou calcular esse valor. Só para deixar montado aqui, y de 1 vai ser igual a 1000, porque y de A vale 1000, mais a distância horizontal de A para 1, 120,350, vezes cosseno do azimuth. A para 1, 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. Igual, então, y de 1 vai ser igual. Então, pegando a calculadora, né, eu tenho que deixar aqui. Eu tenho
1000 mais 120,350 vezes seno, abro parênteses, 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. Fecho parênteses, igual. Mil cento e 4,406,563 metros. O y vai ser 1000 mais 120,35 vezes cosseno, abro parênteses, 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. Fecho parênteses, igual. 1059,861441 metros. Veja bem, pessoal, por que eu estou colocando mais um número maior de casas decimais? Porque normalmente a gente coloca 3 casas decimais. Porque olha só, para eu calcular a coordenada do ponto 2, eu vou precisar vou calcular a coordenada do ponto 2 em função da coordenada do ponto 1. Então, se eu já fizer um arredondamento aqui, no final eu posso ter algum problema. Então, deixa para fornecer as coordenadas para o seu cliente, para um relatório, com 3 casas decimais, só depois que você tiver calculado todas as coordenadas, ok? Então, olha só, para calcular x de 2 vai ser o quê? X de 1 mais a distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Então, x de 2 vai ser igual a x de 1. X de 1 vale 1104,406563 mais a distância horizontal de 1 para 2. Distância horizontal de 1 para 2, 140,570 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Opa, azimuth de 1 para 2 eu não tenho. Então tem que calcular. Como? Azimuth de 1 para 2, olha só, azimuth do alinhamento 1, 2. Azimuth do alinhamento 1 para 2 vai ser igual ao que? Azimuth do alinhamento anterior, azimuth de A para 1, mais o ângulo que? A1, 2. A1, 2. Então, alfa, A1, 2, mais análise. Já fiz também um videozinho explicando como que realiza esta análise. Então, olha só, azimuth de A para 1, 60 graus, 10 minutos e 20 segundos. Mais o que? O ângulo A1, 2. A1, 2, 265 graus, 20 minutos e 10 segundos. Igual. Deu, olha só, esta soma foi maior que 180 e menor que 540. Então, subtrai 180 graus. Tá? Então, o azimuth de 1 para 2 vai ser igual ao que? 145 graus, 30 minutos e 30 segundos. Então, eu posso calcular já as coordenadas do ponto x2. Ó. Então, esse azimuth aqui vale 145 graus, 30 minutos e 30 segundos. Então, substituindo aqui, olha só, esse valor aqui, eu tenho que x de 2 vai ser igual a 1104,6563 mais 140,570 vezes seno do azimuth, 145 graus, 30 minutos e 30 segundos. Então, x de 2 vai ser igual. E y de 2, para já fazer de uma vez, eu tenho que y de 2 vai ser igual a y de 2 é igual a y de 1, 1059,861441
mais a distância horizontal de 1 para 2, que é igual a 140,570, vezes o cosseno do azimuth de 1 para 2. Azimuth de 1 para 2 é esse. Então, 145 graus, 30 minutos e 30 segundos. Então, y de 2 vai ser igual. Então, calculando, olha só, eu tenho que 1104,406563 mais 140,570 vezes seno, abre o parênteses, 145 graus, 30 minutos e 30 segundos. Fecha o parênteses, igual. Então, deu 1184,009438 metros. Fazendo as contas aqui para o segundo, né? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho 1059,861441 mais 140,570 vezes cosseno, abre o parênteses, 145 graus, 30 minutos e 30 segundos. Fecha o parênteses, igual. Então, eu tenho o valor de 944,0024437 metros. Agora, olha só, eu preciso calcular o x de 3. Como que eu calculo o x de 3? Olha só, a gente já viu que para calcular o x de 3 é igual ao x de 2, mais a distância horizontal de 2 para 3, vezes sendo o azimuth de 2 para 3. O azimuth de 2 para 3 a gente não calculou ainda. Então, olha só, vamos calcular o azimuth de 2 para 3, porque a gente já sabe que a gente vai precisar desse azimuth. Então, azimuth de 2 para 3 é igual ao azimuth do alinhamento anterior. Então, azimuth de 1 para 2, 145 graus, 30 minutos, 30 segundos, mais o que? Olha só, o ângulo horizontal. Então, azimuth de 2 para 3 é igual ao azimuth do alinhamento anterior, mais o ângulo horizontal formado entre esses alinhamentos. Então, alfa 1, 2, 3. Alfa 1, 2, 3 é igual a 100 graus, 20 minutos e 5 segundos. Mais análise, né? Recapitulando, se essa soma for menor que 180, eu somo 180. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540, eu subtraio 180. Se essa soma for maior que 540, eu tenho que subtrair 540. Então, o azimuth de 2 para 3 vai ser igual a... Vou fazer essa soma, essa conta aqui. 145 graus, 30 minutos e 30 segundos, mais 100 graus, 20 minutos e 0,5 segundos. Essa soma é igual, olha só, 245 graus, 50 minutos e 35 segundos. É maior que 180 e menor que 540. Então, subtrai 180 graus. Igual. Então, deu 65 graus, 50 minutos e 35 segundos. Então, pessoal, olha só. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar... né? Eu tenho um azimuth 2 para 3, tenho a distância 2 para 3, então dá para calcular as coordenadas do ponto 3. Então, x de 3 vai ser igual ao que? X de 2 mais a distância horizontal de 2 para 3 vezes seno do azimuth de 2 para 3. O y
de 3 vai ser igual a y de 2 mais a distância horizontal de 2 para 3 vezes o cosseno do azimuth de 2 para 3. Então, olha só. Vou pegar aqui x de 3 vai ser igual a x de 2. O x de 2 ele vale 1104 ou desculpa. O x